Tem que fazer de novo. Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 12 de agosto de 2026, uma quarta-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora da sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, eu apresento o meu lar, a família, o ministério, a vida do meu esposo, apresento a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado, ouvindo a ministração dessa palavra, que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando um laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A palavra vai dizer aqui, em Isaías 9, tá? O nascimento do príncipe da paz. Oh, glória! Eita, que coisa linda! É dele, para ele são todas as coisas, né? Diz assim: o nascimento do príncipe da paz. Contudo, não haverá mais escuridão para que estavam aflitos no passado. Ele humilhou a terra de Zebulão e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, abençoe essa sua santa e preciosa palavra nesta manhã. No momento, João 3,30, que o missionário Nadir Albano desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo de Deus apareça. Porque o objetivo, Senhor, do canal João 3,30 é simplesmente pregar a tua palavra por genuína como ela é, para que teu nome venha a ser glorificado, para que teu nome venha a ser exaltado. Meu Deus, não é sobre mim, é sobre o Senhor, é sobre a tua grandeza, a tua bondade, a tua misericórdia. Meu Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça sempre, é o que eu te peço nessa hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém? Diz assim. Oh, glória a Jesus, maravilhoso. O nascimento do príncipe da paz. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos no passado. Ele humilhou a terra de Zebulão e de Naftali. Ali diz assim, humilhou, né? No passado, a terra de Zebulão e Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios e o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Então a igreja está falando de Jesus, tá bom? Do príncipe da paz. Olha que coisa linda, né? Igreja, a gente está falando daquele maravilhoso, Lavarashvili canta, né? Que fez os céus e a terra e tudo que nele há. Quando fala aqui da tribo, né, de Naftali, é a tribo do norte de Israel, né? Que sofreu ali com o ataque da Síria, né? Agora ele vai honrar a Galileia, quando, né, Jesus ministrou em Cafarnaum. Ele honrou, não honrou, não, igreja? Honrou. Ele nos honrou, né? Pela misericórdia nos alcançou também, né? E aí, né? Porque uma grande luz, Jesus é a salvação, né? Da parte dele seria uma luz para os gentios. Seria, não foi, e será e é nas nossas vidas, e é na nossa família, né? Uma grande luz para os gentios. Então, esse Jesus, ele é tremendo, ok? Quando a gente fala de Jesus, aleluia, glória a Deus, a gente está falando daquele, né, que nos amou de tal maneira que se deu por mim, por você. Então, ele diz assim, fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na Babilônia. Olha, despojo, né? Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Então, ele vem falando aqui da derrota de Midian, quando, né, Gideon derrotou ali os midianitas, você lembra? Né? Então, assim, ele rompeu ali, então, assim, ele precisou só de 300, né? Foram muitos, né? Então, e Deus fará o mesmo com o exército assírio. Então, ele está dizendo ali, dizendo que vai acontecer o mesmo ali com a Síria, né? Que não vai ser diferente com os assírios. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, Deus tremendo. Aí diz assim, pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque, ai, gente, olha que lindo. Olha só que lindo, gente, essa parte aqui é a mais tremenda, ó Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro,
Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Esse é o nosso Jesus. Jesus, ele é tudo isso, igreja. Igreja, ele veio, né, brotando ali, né? E era necessário que ele brotasse. Então, ele veio assim, né? Gente, ele pode não ter sido... Jesus não foi a realeza da terra, mas veio a realeza, né, ali da tribo de Davi, né? Então, da linhagem de Davi, a realeza de Davi, né? Então, ele era maravilhoso conselheiro, ele é um maravilhoso conselheiro, né? Então, assim, ele é o Messias, né? Ele é maravilhoso, ele é Emanuel, ele é conselheiro, ele é perfeito, ele é tudo. Tudo pra mim e pra você. Ele é tão maravilhoso. E quando a gente fala dele, às vezes, quando a gente chega na presença dele, eu não tenho nem palavras. Porque ele é maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso e príncipe da paz, filho de Davi, né? Então, assim, ele é tudo, tudo. Ele é o filho de Davi em vindouro, né? A banda canta, né? Que deixará o mundo inteiro maravilhado. Ele é perfeito. Ele é a perfeição, ele é a redenção, né? Jesus é a redenção. Aleluia, glória a Deus, né? E o que vamos fazer, né? Não tem como, aleluia, né? Ele é provedor, ele é protetor, né? Ele é eterno, ele é tudo, né? Então a gente tem só que agradecer por ter esse Deus conosco, aleluia. Alabanda Shuri canta. Porque a igreja, ele te amou, ele me amou de tal maneira que não dá nem para distinguir, né? Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido como justiça e retidão, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, né? Então, o trono de Davi para sempre, porque Deus falou que não ia faltar, né? Varão ali, então, Jesus, ele é o príncipe da paz, ele é ali o príncipe ali da linhagem davídica, né? Então, ele veio assim, né? Sem, tipo, sem pecado. Ele é um descendente de Davi e ele, né, que governará com justiça. É só ele, né? Porque Davi pecou, mas ele não. Jesus Cristo, né? Ele reinará e julgará com justiça para sempre, né? Isso, Deus ama com zelo o modo, né, de não abandonar o seu posto. Então, ele zelou, ele cuidou, ele se deu por último, ele deu até o seu sangue, a última gota de sangue por mim, por você, né? Aí diz assim, a ira do Senhor contra Israel, tá bom? O Senhor enviou mensagens contra Jacó e ela atingiu Israel. Todo o povo ficará sabendo, tanto Efraim como os habitantes de Samaria, que dizem com orgulho e arrogância de coração. Por quê? Porque quando fala de Efraim, tá falando ali, igreja, tipo, Efraim teve um determinado momento, né, que ele desejou ali derrotar, né, os seus irmãos ali, né, a sua descendência ali. Então, isso não foi legal para o que ele... A atitude dele não foi uma atitude legal. Aleluia, glória a Deus, né? E quando ele fez isso, isso aqui você pode estar vendo, sabe aonde? Em Isaías 7, versículo 5, tá bom? Então, não foi legal o que ele fez, tá bom? No 7, versículo 5, né? Então, a gente vê aqui também 9, versículo 10. Então, não foi legal o que ele fez, ok? 9, versículo 9, quer dizer. Os tijolos caíram, mas nós reconstruiremos com pedras lavadas. As figueiras bravas foram derrubadas, mas nós as substituiremos por cedro. Mas o Senhor fortaleceu os adversários de Rezim para atacá-los e incitou contra ele os seus inimigos, né? Então, a gente sabe que eles já estavam querendo atacar, e Deus só preparou, tá? Na adversidade. Os arames do leste, os filisteus do oeste, devoraram a Israel, escancarando a boca. Devoraram Israel, escancarando a boca, os filisteus do oeste. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continuou erguida. Mas o povo não voltou para aquele que o feriu, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Então o povo continua, sabe, irredutível, não buscava Deus, estava desprezando mesmo, né? Isso aqui, ó. Mas o povo não voltou para aquele que o feriu, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Continuou com seu coração duro. Por essa razão, o Senhor corta de Israel tanto a cabeça como a cauda, tanto a palma como o junco, num único dia. As autoridades, os homens de destaque são a cabeça, e os profetas que ensinam mentira são a cauda. Muito, muito forte, né, igreja?
né? As autoridades, ó, e os homens de destaque são a cabeça, e os profetas que ensinam mentira são caudas, né? Então, quantos profetas mentirosos, né? Aqueles que guiam este povo o desorientam, e aqueles que são guiados deixam-se induzir ao erro. Deixam-se induzir, deixam-se, então eles aceitam também, né? Deixam-se induzir ao erro. Por isso o Senhor não terá nos jovens motivo de alegria, nem terá piedade dos órfãos e das viúvas. Aí Deus já, né? Porque muitos deixaram que se induzir, né? Por essa maldade. Ele diz aqui, né? E das viúvas, pois todos são hipócritas e perversos, e todos falam loucura. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, sua mão continua erguida. Então, eles estavam ali na hipocrisia, na perversidade, junto com os outros, né? Então, Deus... E Deus, ele era o quê? Ele é justo, né? E ele diz assim, tijolo caído, né? Então, assim, é o trabalho ali, né? O Líbano, o cedro, o Oriente. Então, eles forneciam ali barro, tijolo seco para o povo. Mas estava, assim, numa situação terrível. E também os adversários assírios, né? Desculpa, né? Então, o Senhor chega num momento que o auge ali do cativeiro atinge todo mundo. Tanto jovens, órfãos, vai para todo mundo, né? É o auge no cativeiro. Aqui o cativeiro vai para todos, tá? O auge do cativeiro. Então, Deus não poupa ninguém. Ok? E aí, o que acontece? Tanto cabeça como cauda, tanto palma, tudo tava igual, né? Esses dois pares aí se refere a líderes egípcios, tá bom? Então, eles estavam tudo assim da mesma maneira, né? Vamos dizer assim... como eu posso dizer? Então, estavam assim, todos já em... Como é que se diz? Enveredados, né? Por um caminho ali de desorientação, né? As autoridades ali desses homens. Então, aí ele continua, né? Porque os órfãos, as viúvas, muitas vezes sofriam na mão dos poderosos. Mas agora até eles são perversos, eles estavam ali no meio. Estavam tendo uma perversidade terrível, né? Até eles estavam lá no meio, embolado. Aí diz assim, porque a impiedade queima como fogo, consome roseiras bravas e espinheiro, põe em chama os matagais das florestas e fazem nuvens de fumaça, né? Aí ele continua. Pela ira do Senhor dos Exércitos, a terra será ressecada, o povo será como lenha no fogo e ninguém poupará seu irmão. Então, no cativeiro foi algo terrível, igreja, né? Então, assim, foi algo que eles tiveram que passar, né? E, tipo assim, eles não tiveram, tipo, integridade moral nenhuma, né? Não tinha como, né? Aí diz assim, a direita, no 20, a direita devorarão, mas ainda estarão com fome. A esquerda comerão, mas não ficarão satisfeitos. Cada um comerá a carne do seu próprio irmão. Igreja, isso foi algo terrível. Chegou a ter canibalismo, né? Algo que aconteceu terrivelmente, tá? Ali no Reino do Norte. Então, foi algo terrível mesmo que teve, que se deu ali, ok? Aí assim, Manassés contra Efraim, Efraim contra Manassés, e junto eles se voltaram contra Judá. Apesar disso tudo, a ira não se desviou, não se desviou e sua mão continua erguida. Você sabe que quando fala de Manassés e Efraim, tá falando ali dos filhos de José, tá? E a gente sabe que Jacó, ele deu porção para os filhos de José também. Então, igreja, mas foi algo que foi acontecendo assim, que eles não tiveram nem tempo, né? Então, Efraim e Manassés eram duas tribos, né? De destaque no Reino do Norte, ok? E eles, assim, guerreavam entre si e ia. Amém? Que Deus possa falar melhor aos vossos corações, aos nossos corações, porque eu creio que vai ser tremendo. Tá sendo, para mim já tá sendo maravilhoso. Né? O livro de Isaías. Amanhã a gente vai entrar no capítulo 10 e Deus falará mais conosco. Amém? Deus abençoe e ficar na paz. Não se esqueça do que a gente leu no 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Amém? Deus abençoe e fica na paz. Fica com Deus.